torcedor do São Paulo, que é uma mudança de perfil que a gente vem destacando isso há alguns dias aqui no Arquibancada Tricolor, que hoje o São Paulo pega o Águia agora quinta-feira, por exemplo, já são 20 mil ingressos vendidos. Pode chegar a 30, 40. E vocês, né, aqui da mesa em geral, eu sou mais novo, acho, mas assim, vocês em geral... Você acha? Acho não, tenho certeza. Vocês, então, vocês são de uma época que o São Paulo colocava, por exemplo, em jogos de Brasileirão, Paulistão, 2.000, 3.000 pessoas, não tinha esse afinco tão grande aí de ir ao estádio e de sempre 20 mil com uma facilidade que hoje o São Paulino coloca 20 mil em qualquer jogo do São Paulo em casa. Pra você, o que mudou no perfil do São Paulino de uns anos pra cá e quando que você acha que virou essa chavinha? Foi em 2017, de repente, o ano que o São Paulo quase caiu e aí o torcedor sentiu que fazia diferença? Ou teve algum outro evento na sua visão que fez o São Paulino mudar esse perfil de ida ao estádio? Bom, primeiro, mais uma vez, cumprimentando a todos e a todas, eu acho que tem alguns aspectos, não a gente pode falar só de uma coisa. Eu já fui ver jogo do São Paulo com 300 pagantes. Sim. Tá? Outros tempos e times muito melhores que esses não levavam esse público. Eu acho que o primeiro e mais importante aspecto é o metrô. Sim. Que o Morumbi era quase inacessível. Porra. Se a pessoa ia de condução, dependendo de onde ela mora, ia demorar demais. Não falando nem de regiões tão distantes assim do Morumbi. E, para mim, a segunda questão, que parece um pouco contraditório, eu acho que o que fanatiza um torcedor é a fase ruim. Também acho. Eu acho que é do ser humano. Fideliza, né? Torna o torcedor mais intenso. O cara que não quer acompanhar isso, ele se afasta. O que fica mais torcedor ainda. Né? Então é mais ou menos como cara vai estar morrendo de fome, vai comer com mais prazer, vai ter mais vontade de comer. Está muito cansado, vai dormir com mais prazer, se puder acordar a hora que quiser. Um time que perde bastante e o torcedor esse cara fica cada vez mais com vontade de ver o time ganhar, cada jogo fica mais importante, cada resultado que antigamente era comum passa a ser especial, e eu acho que o São Paulo, por causa de várias gestões ruins, acabou, por mais contraditório que pareça, fanatizando o seu torcedor, porque o São Paulino mais antigo não está acostumado a perder. Pode tinha uma fase ruim, né? Mas nunca, que nem nos últimos tempos, chance de rebaixamento, né? Eliminações para equipes pequenas, não passava nem pela cabeça, né? Não, era ao contrário. São Paulo, o torcedor achava que até se o time jogasse mal, ganharia, né? E acho que na segunda década desse século em diante, isso, infelizmente para o São Paulino, foi mudando. Mas a torcida ficou mais intensa, barulhenta, né? Fanática, e hoje o São Paulo, que sempre teve times espetaculares e torcida forte, hoje tem um time competitivo e uma torcida espetacular. Exatamente. E historicamente, né, você pega lá nos anos 80, a torcida do São Paulo era a sétima maior do Brasil, né? Sétima, oitava. Sim. Deu um salto muito grande, pegou duas gerações seguidas muito vencedoras, a era Tele e a era Rogério Ceni com o Muricy, todo mundo, né? E a gente consegue vislumbrar uma nova era vitoriosa desse tamanho, porque a gente vê, você falou muito dessa questão da segunda metade dos anos 2000, a gente sofrer. Segunda década Segunda década, né? E foi justamente quando começaram a acontecer essas questões fora de campo. Terceiro mandato de Juvenal, mudança de estatuto, onde isso meio que foi minando aquela visão do São Paulo bem sucedido, historicamente, né? Você concorda com essa visão, você acha? O Estatuto Novo de São Paulo, o último estatuto, ele era uma modernização. É que ele não foi seguido à risca da maneira como os seus criadores e o que foi discutido ali seria colocado em prática. Eu não tenho como saber. Eu sou um pouco cético. Eu vou explicar por quê. Tem algumas coisas que eu vejo muitos são paulinos falarem assim e eu não identifico muito naquilo que era o São Paulo antigo. Vou dar um exemplo. O São Paulo foi um dos primeiros clubes do país a fazer marketing de futebol, com o Leônidas. O São Paulo foi o primeiro a trazer um técnico estrangeiro grande. O São Paulo... Bela Gutmann. Só para contextualizar para a galera. O São Paulo foi o primeiro a fazer um estádio enorme.
um dos primeiros a fazer um CT para os jogadores terem de treinar. Até hoje o Morumbi é o maior estádio particular do Brasil. Um dos primeiros a fazer CT de base realmente moderno. Antigamente, os jogadores vinham da Europa para recuperação no São Paulo. Né? O São Paulo foi o primeiro a entender a Lei Pelé, com o Juvenal, montar o time campeão do mundo, depois tricampeão brasileiro. O São Paulo tinha ideias que os outros clubes não tinham. O São Paulo é um clube de vanguarda. Hoje não é mais. Hoje o São Paulo não é mais. Hoje, tudo que eu falei, quando a gente cita desde o patrimônio, a maneira como o São Paulo trata a base, não trata mal, mas tem quem trate melhor. A recuperação de jogadores, não preciso nem dizer. Então, os títulos eram consequência do São Paulo ser muito bem administrado fora de campo. O São Paulo está sempre à frente dos outros. Eu tinha amigos são paulinos que diziam a diferença do São Paulo dos outros clubes é que os outros são times de futebol e o São Paulo era uma ideia. Ou algumas ideias. Os meus amigos são paulinos diziam isso, né? Hoje não é mais. Hoje, na nossa era, que é o São Paulo, na nossa era atual, o São Paulo é um clube de retóricas. Muitas retóricas, dívida enorme, modernização lenta, né? Não é culpa só da atual gestão, tem muito a ver com a administração anterior, né? Então não dá para colocar tudo na conta da atual gestão, mas parece que fora de campo o São Paulo não apresenta nada que vai colocá-lo de novo à frente dos adversários. E por não apresentar, eu sou um pouco cético. Junto à dívida, de imaginar que o São Paulo, no curto prazo, vai ser de novo o time mais temido quando a gente olha elenco e tudo mais do país. Isso respinga no gramado, né? Não tem como, né, Chapéu? Até para pontuar uma coisa duas coisas que o Birner disse, e eu vivi isso bastante, né? Na minha infância, eu fui poucas vezes ao Morumbi porque eu morava em Guarulhos. E na época não tinha o metrô. Né? Então, a gente nunca teve muita grana lá em casa e tal. Então, meu pai fazia o esforço. Então, era ônibus até São Paulo, até chegar, sei lá, na Armênia. Aí, na Armênia, pegava o metrô e ia até o Butantã. Isso quando tinha o metrô até o Butantã. Já tinha andado bastante. Já tinha andado bastante. De antes. Eu ainda não tinha a estação São Paulo Morumbi, demorou pra sair. Aí, do Butantã, pegava o ônibus até a SAAD. E aí fazia a caminhada. Era um parto para voltar. Então eram jogos muito específicos que dava para ir por conta de horário, poder voltar. Isso quando no horário não permitia, então tinha que ir de carro, gastar uma grana, flanelinha e tudo mais. Uma maneira bem fria, se você saísse de um jogo 11h30, 11 e poucos da noite, a sua chance de não ter como voltar se você enorme, era muito maior do que a de ter como voltar. Eu morava no Bexiga. Já voltei a pé várias vezes porque o jogo acabava, ou era uma final, acabava meia-noite, você fica pra comemorar, não tem como voltar. Ou você pegava os ônibus do Anhangabaú quando tinha aqueles diretos da CMTC, ou você tinha que encarar um Jardim Colombo, a volta dele até a Consolação e Praça Ramos. Os caminhos do Morumbi, o senhor Vitor Birner conhece. Praça Ramos, Jardim Colombo, Terminal Bandeira, Real Parque, né? Uma coisa que eu sei, mais ou menos a resposta, eu vou perguntar pro Birner, é em cima disso que você vinha falando aqui. São Paulo sempre foi um clube de vanguarda. Sim. Sempre foi e deixou de ser, não é mais, ponto. E um clube de vanguarda é o que define ser um clube grande ou não? Qual o fator que, para você, define um clube ser grande e o quão grande é o São Paulo no futebol? Bom, vamos supor que a gente vai contar tudo. A história do futebol. O futebol acabe hoje e você tem que contar a história do futebol no mundo. Lógico que isso que eu vou falar é uma opinião, não é uma expressão absoluta da verdade. Então, acabou o futebol, a gente vai contar. Então, primeira pergunta que eu faço para qualquer pessoa que está vendo a gente, para vocês. Qual é o país que vai ser tratado como o maior país do futebol em todos os tempos se acabar hoje? Brasil. Eu acho que nem na Alemanha, nem na Itália, nem na Argentina, se tem os outros três ali, que talvez sejam os outros três, Inglaterra em quarto, vão discutir isso. Aí você vai falar de seleções. O São Paulo tem, na sua história, com passagem grande pelo clube, 3 de 5 capitães de seleções brasileiras campeões do mundo. Mauro Ramos, Belini e Cafu. São Paulo sempre teve jogadores nos títulos. Sempre esteve representado nos títulos. Ou que seja como formador do jogador ou como jogador naquele momento, pertencendo ao clube. Quando a gente fala de títulos internacionais, o São Paulo, ele é o clube que ainda tem mais títulos dentro do país, tem os mundiais, que fazem uma diferença. Eu acho que outra coisa que pesa muito para você definir a grandeza de um clube
quanto esse clube influenciou no jogo, no jeito que se joga futebol. Então, por exemplo, a grandeza do Barcelona, a partir do momento que teve o Cruyff como técnico e depois o Guardiola, está em vencer ou vencer daquela forma? O legado. Como o Guardiola, o jeito do Barcelona jogar futebol, influencia no futebol de hoje. Né? Eu acho que o time do São Paulo do Tele Santana tem uma influência bem considerável. Era um time sem centroavante de fato. O Cruyff cita a equipe na final do Mundial na sua biografia. Né? Então eu acho que o São Paulo tem uma influência muito grande. Né? Se a gente for olhar as equipes brasileiras na maneira de jogar. Acho Hoje. O futebol de hoje é influenciado pelo ele é São muito Paulo. influenciado pelo barcelonismo, pelo Guardiola, por não sei o quê, mas isso De tabela, Tele. Que tem influência do Ajax, que tem influência da Holanda, né, da Laranja Mecânica. Aí futebol científico com Lobanovski, vai voltando. E aí, mas passa pelo São Paulo. Um pouco também pela maneira como o São Paulo ganhou. O encantamento do Cruyff ao ver o São Paulo ganhar o título de 92, que é até hoje a única virada em tempo normal de um time em final do Mundial. A base do São Paulo é uma base forte, o patrimônio do São Paulo tem, a torcida é gigante. O São Paulo pode ser considerado entre... Se acabar o futebol hoje no mundo, você vai ter que olhar para o São Paulo. Você olha, por exemplo, você fala, qual é o maior time do mundo? O Real Madrid. Sob algumas perspectivas, a gente fala de títulos, força, camisa. Perfeito. Me fala sobre a base do Real Madrid. Me fala sobre como o Real Madrid influenciou no jogo. Porque clubes como o São Paulo, o Santos, você tá o do River Plate, são os caras que criaram as obras de arte. São os pintores. O Real Madrid, que é muito grande, que é um gigante, eu não estou questionando se isso é bom ou ruim, é o cara que comprou as obras. Isso. Sim. Que foi buscar os jogadores. E ali tem as conquistas. Você prefere o artista? Eu gosto mais, mas quem gosta mais do milionário. do Real Madrid não tem problema nenhum. Não tá errado. É que você não. Então, como eu não sou um cara eurocentrista, eu olho para alguns times da América do Sul, se eu for contar a história do futebol, eu vou tratá-los como os times que estão entre os maiores times da história do futebol de todos os tempos, principalmente times brasileiros, porque o Brasil é o maior país e o Santos do Pelé deve ter sido o maior time da história do futebol em todos os tempos naquela época, né? E o Santos tem outros times grandes também. Então, eu acho que é uma discussão muito boa. Quando você sai do mundo da retórica, do título, da quantidade de UEFA Champions League, eu não tenho nem certeza se o Real Madrid é o maior clube da Europa. Conquista, sim. Polêmica, hein? Não tem discussão. Sim. Mas a influência do Ajax, por exemplo, no jogo é maior que a influência do Real Madrid. Isso é importante para você que avalia? Quando você for fazer um livro, você vai contar detalhes. Você vai lá, senão você não precisa escrever o livro. Você pega, olha no Google, a quantidade de títulos, coloca ali e não discute. Então eu acho que o futebol não é um lugar de verdades absolutas. Muitas coisas são discutíveis.